Vamos dar início a mais um programa do Pensando em Minas. Hoje estamos comemorando a 100ª edição e vamos também encerrar um ciclo que nós fizemos sobre os grandes intérpretes do Brasil. Já estiveram aqui o professor Sérgio da Mata, que nos brindou com a fala sobre Raimundo Fauro e Sérgio Buarque de Holanda. Depois tivemos o professor João Antônio de Paula, que falou sobre Celso Furtado, Caio Prado Júnior, e o José Carlos Reis, que nos brindou também sobre Gilberto Freire e Darcy Ribeiro. E hoje, para encerrar esse ciclo, eu convidei uma pessoa muito especial, uma amiga dileta de muito tempo, que é a professora Heloísa Starling, que é professora titular de História da UFMG e coordenadora do Projeto República, Núcleo de Pesquisa, Documentação e Memória. Ela também é autora dos clássicos, né, dos Senhores das Gerais, e o próximo agora é Brasil, uma biografia com Lília Schwartz. Um prazer, Heloísa, você aqui conosco. Eu acho muito bom. E a gente vai fazer hoje um programa diferente, em forma de entrevista, né, uma solicitação da Heloísa, que eu achei muito pertinente, que a gente pode bater um papo sem grandes problemas. E nós vamos começar... porque é uma responsabilidade fazer uma palestra sobre Zé Murilo e Evaldo. Exatamente. Hoje nós vamos falar sobre os dois grandes historiadores vivos atualmente, né, Heloísa? Eu acho que se você fosse selecionar dois, eu acho que você também faria essa seleção, né? Que é o José Murilo de Carvalho e o Evaldo Cabral de Melo. São dois historiadores importantes na nossa história. Nós vamos ver hoje que eles tiveram uma participação muito intensa na nossa historiografia. Eu gostaria que você começasse, Luiz, você que foi eu sei que você foi orientanda do José Murilo de Carvalho, relembrando mesmo o início da trajetória do José Murilo. Porque ele tem uma certa peculiaridade. Ele não fez um curso de história, ele não é graduado em história, né? Ele fez sociologia e política na face, né? E depois ele fez o mestrado e o doutorado dele em Stanford, né, nos Estados Unidos, e volta para lecionar no DCP, não é isso? E ajuda também, se você vai me corrigir se eu estiver errado, a fundar a UIUPERJ, no Rio de Janeiro, né, de alguma forma. Como é que foi esse começo da carreira do Zé Murilo? Só uma coisa, quer dizer, eu certamente acho que Zé Murilo e Evaldo são dois dos maiores historiadores, mas talvez a gente possa pensar que temos 5 grandes historiadores que mudaram o paradigma da história, nos ensinaram a pensar a história, mudaram a historiografia. Ao fazer história, nos ensinam a fazer historiografia e, de alguma maneira, todo mundo que vem depois é tributário deles, que é pensar a Santíssima Trindade da Academia Brasileira de Letras, que é o Evaldo, Zé Murilo e o doutor Alberto da Costa e Silva, a Ângela Castro Gomes e o Boris Fausto. É verdade. Né? E aí nós temos o pessoal que botou o sarrafo lá em cima. Otto Clery. Né? O pessoal que mudou a historiografia. Agora, eu acho que o início da carreira do Zé Murilo, eu já me perguntei isso, quer dizer, talvez a gente possa pensar as opções que o Zé Murilo tinha lá nos anos 64, ele está formando na face, não tem história. Né? Então, o caminho... Mas eu acho que, desde o início, se você pega o primeiro texto que ele faz, que eu consegui ver, sobre militares, já tem uma preocupação, um olhar que é o olhar do historiador que ele vai ser. Né? Então, se você pensar nesse início, ele está trabalhando numa faculdade que é o centro, que está efervescendo o movimento estudantil e a política, né? A face é o centro da vida política da Universidade de Belo Horizonte, nesse momento. Ele está militando no movimento camponês. Zé Murilo ia para os fins de semana fundar sindicato camponês. Isso é uma novidade. Acho que ele fundou uns 70 aí, pelo interior de Minas, ligado à Ação Popular. Né? E é surpreendido, imagino eu, pelo golpe. Né?
Então, eu fico pensando que as grandes questões que ele se coloca nesse momento têm a ver sempre com as perguntas que ele vai fazer para ele mesmo, né? Quer dizer, repara, ele começa a estudar os militares e com um olhar muito... Depois, quando reuniram os artigos todos, saiu num livro, né, sobre os militares, todos os textos dele, é muito interessante, porque ele está olhando o quê? Qual é o momento em que os militares se tornam uma força autônoma, se consideram acima do poder civil e passam a se considerarem também protagonistas, né? Então, é como se ele estivesse buscando uma resposta para o que estava acontecendo na conjuntura. E o outro eixo que ele vai buscar é a questão do poder. Como é que se forma um Estado, né? Aonde que está a origem de nós pensarmos a formação do Estado brasileiro e, portanto, a questão do poder, né? Que aí ele volta de Stanford com uma tese de doutorado, que é a formação a construção da ordem. Eu imagino que falar de elites naquela época também dentro da universidade, como é que era assim? Era ser considerado um elitista? Como é que você vê essa questão? Ele diz que o povo criticava tanto os militares, né? Quer dizer, você estudar os militares no período da ditadura não era uma coisa bem vista, né? E também você estudar o Estado. Como assim o Estado, né? Como assim a questão das elites? Tem uma história que ele conta de uma professora de São Paulo, que é a Ruth Cardoso, que, na hora que viu o livro, falou: mas, Zé Murilo, quem vai ler isso? Né? Assim, espantada. Isso não está na pauta. Né? Então, eu fico pensando que, depois, você repara, o grande giro da historiografia do Zé Murilo acontece no momento da redemocratização, né? Que é quando ele desloca o olhar para a sociedade, né? Para pensar quando é que o povo invade a República e quando é que o povo é chamado a participar da política, né? Então, os dois, o novo, e isso vai acontecer com os bestializados, se a gente pensar assim, quando é que tem a guinada, né? A guinada, né? Não acho nem que seja, não considero que o Zé Murilo abandonou o tema do poder, mas ele está olhando o poder de dois ângulos, do ponto de vista das elites e depois no processo de democratização. Os pilontras e os bestializados. Exatamente. Agora, tem uma coisa na origem do Zé Murilo que também ajuda a entender o historiador, que é o fascínio pela literatura, né? Ele vem de uma cidadezinha, que eu acho que é Piedade, do Rio Grande, perto de Barbacena, e vai se encantar, ele me falou isso, com os sertões e com o Grande Sertão Veredas. Então, o encontro dele com o Brasil, que é um tema que eu acho que ele está perseguindo o tempo todo, o primeiro encontro dele com o Brasil é através dos sertões e do Grande Sertão Veredas. Explica um pouco também essa competência dele de trabalhar com a imaginação histórica, entendeu? E explica também a qualidade do texto literário dele. Né? Sim, claro. Agora, tem um livro que é muito pouco citado, que o FMG editou, provavelmente, né, sob sugestão, que foi da Escola de Minas. Né? É o primeiro livro dele. Exatamente. Que é um livro que foi uma encomenda, né, do Schwartz, né, do Simão Schwartz, né, uma coisa meio atípica, né, da trajetória dele, que ele não pega muito Minas Gerais, ele não tem esse olhar que a gente vai ver depois com o Evaldo, de reverenciar no regional. Né? Como é que você vê tem, isso? sim. Tem, olha só, quer dizer, eu acho que a Escola de Minas é o primeiro livro, ele está trabalhando numa instituição, né, mas, ao trabalhar essa instituição, o livro, eu acho que é um livro bacana de ser lido até hoje, porque você vai para o século XIX, você vai entender a mineração, você vai entender aonde que estavam os entraves, você vai entender a Escola do Caraça, né? A Escola do Caraça, você vai entender o esgotamento do ouro e a questão da mineração e os projetos de mineração. Então, é aquele negócio que a gente estava conversando antes. Tem um olhar aí que é um olhar para Minas. Agora, o Zé Murilo tem 2 trabalhos formidáveis sobre Minas. Eu acho que, quer dizer,
Um que é Ouro, Terra e Ferro, Vozes de Minas, que é uma análise preciosa de como que se forma a tradição libertária das Minas. Ele sai da Conjuração Mineira e vai até Teófilo Otoni e João Pinheiro, né? E depois como que você forma essa Minas conservadora, essa Minas das oligarquias, por isso que é o ouro, o ferro e a terra, né? Vozes de Minas. Tem um outro texto, então, tem um olhar para Minas. Você podia fazer a referência desse livro, porque os telespectadores... Tem... Olha, saiu numa edição organizada pela Ângela Castro Gomes, que chama Minas e o Brasil Moderno, da editora UFMG. Depois ele publicou esse texto também no livro que foi feito para o Memorial de Minas. O texto que abre o livro do Memorial de Minas é esse texto dele. E aí ele faz umas modificações. Eu acho que as duas versões são muito boas, mas essa do livro da Ângela é a primeira. Depois saiu, nesse livro novo que ele lançou agora, tem também um texto precioso, que é Tancredo Neves e a política, e a mineridade na política, né? Em que ele faz uma análise do Tancredo, trazendo à tona as características da política que seria praticada, né? E tem as histórias que a Cecília contava, que é uma beleza. Esse livro, né? Eu fiquei muito curioso, que eu não conhecia, assim, eu recomendei. Mas muito legal, porque é o seguinte, Zé Murilo, acho que o avô dele tinha uma fazenda Santa Cruz, eu acho, e aí, lá nesse tal das Piedade. E aí, de noite, eles iam para a cozinha, que era de chão, e a lavadeira, que era a Cecília, contava a história para ele e para as duas irmãs, né? Para a Selma e para a Ana Emília, que é a mais nova. E eles ficavam loucos, morriam de medo, tinham as assombrações e tal. E o livro Histórias que a Cecília Contava, eles recuperam as histórias, e aí é muito legal, porque, na verdade, a Cecília, que é a contadeira de histórias, era uma descendente de escravos, contava histórias de fada que, de alguma maneira, vieram da Europa, mas ela transformou essas histórias com as histórias da África e tal. Fez uma miscelânea. Então é incrível, porque você reconhece o conto de fada, mas numa outra vertente, né? O livro, então, é muito bonito por causa disso, e é emocionante, porque aí o Zé Murilo conseguiu também fazer uma gravação. A neta da Cecília reconta as histórias e tem um CD. Mas o que é bacana para pensar a história de Minas, além da gente pensar isso, é que o livro te coloca diante de duas coisas importantes. Uma, a questão dos escravizados, dos ex-escravizados. Então, você tem um foco, o que era ser escravo e o que era ser liberto nas Minas do século XIX. E a outra camada do livro é a camada literária, que é como que a Cecília falava, quer dizer, o falar caipira das Minas, dessa região das Minas mesmo, aí não são Gerais, né? Como é que ela usa as vogais. Ele manteve essa e tem uma análise. Então, eles fizeram uma coisa preciosa, por isso que eu estou falando que ele é mineiro, então o jeito dele chegar em Minas pode até ser de mineiro, mas não tenha nenhuma dúvida que ele tem uma produção específica. E tem aquele texto bonito dele, né? Sou do mundo, sou Minas Gerais. Tem muito, né? Na introdução do Pontos e Bordados. Do Pontos e Bordados, né? Interessante mesmo. Mas vamos voltar um pouquinho, então. Ele foi para o Rio de Janeiro. Ele saiu daqui de Minas Gerais, era professor daqui do DCP, né? Isso. E foi para o Rio de Janeiro ajudar a montar o UIUPERJ, não é isso? O UIUPERJ já estava montado. Não sei. Teve não vários sei. mineiros, esse pedaço aí eu não sei. Mas, assim, voltando aos livros, né? A Formação das Almas, eu noto que ele tem uma presença do simbólico, das imagens, dos ícones, ele muito
muito instigante, vamos dizer assim. Eu acho que é um ponto de flexão também na obra dele. Não sei se você concorda com isso, assim. Que ele usava a ilustração mais, a imagem mais para ilustrar um texto, e agora a própria imagem é um texto, né? Já é uma diferença, né? Eu acho que, nesse aspecto, sim, você tem razão. Porque eu fico imaginando que o que eu conheci do Ilpergi tem muito a ver com o Zé Murilo, porque os grandes nomes do Ilpergi, Vanderlei Guilherme, César Guimarães, que tudo que eu sei de bom de teoria política eu aprendi com César Guimarães, eram aulas assim maravilhosas, né? O próprio Zé Murilo tem uma característica que é expandir as áreas do conhecimento. Tá? Eu acho que esse é um traço do Zé Murilo, né? Como é que você ultrapassa, como é que você coloca a história em diálogo com outras áreas, que, no caso, é a boa teoria política, por exemplo, para que as perguntas possam ser feitas e serem ampliadas, né? Acho que essa é a característica do Ilpergi, do velho Ilpergi, que não é só do Zé Murilo, talvez seja algo que estava disseminado na cultura do Ilpergi por causa dessas figuras, todos eles com essa formação de combinar, de fronteira, né? De se posicionar na fronteira. E o Zé Murilo tem duas experiências que eu suponho tenham sido muito importantes para o lado historiador dele. Uma que foi trabalhar na casa de Rui Barbosa com uma equipe muito bacana, e a outra que foi trabalhar no CEPEDOC. Então, acho que ali ele refinou, mas aí eu estou especulando, nunca perguntei isso para ele, mas talvez ali ele tenha refinado o olhar sobre o documento, tal. A questão da imagem. E a questão da imagem, certamente, a Casa de Rui pode ter contribuiu, porque no Formação das Almas você tem razão. A imagem não é ilustração, mas ela é uma forma de contar a história, né? As imagens da República que ele coloca lá, ele vai mostrar, elas vão mostrar como é que você modificou, como é que as ideias caminharam nesse sentido. Eu achei engraçado, porque, quando foi feito o Memorial de Minas, o pessoal que fez a restauração descobriu uma alegoria da República, né, que estava coberta ali por camadas e camadas e camadas de tinta e estava esquecida. E é uma alegoria única da República, porque é uma combinação da República Romana com a República Francesa e com a presença de Minas. E é uma república vitoriosa, porque ela está carregando a palma, está no carro alado e tal. E é um trem enorme. A própria cidade de Belo Horizonte, né? O resultado foi pintada na origem, na fundação de Belo Horizonte. Aí, quando eu levei o Zé Murilo, ele falou: como você não me mostrou? Importantíssima essa imagem, só existe essa. Não entrou no livro, né? Essa não, eu falei, mas tinha camadas de tinta, ninguém sabia que ela estava aqui, né? Mas todas as outras, tirando essa daqui do memorial, quer dizer, se você pegar a sequência do Formação das Almas, é incrível, porque as imagens mostram o movimento das ideias. E isso o Zé Murilo faz muito antes, por exemplo, da Lília, que é uma grande especialista em fazer isso, né? Não, eu acho que foi um ponto de flexão. Assim, a gente passou a perceber o Tiradentes, né, inclusive. Assim, você tem razão. Né? Assim, eu acho isso muito legal. Agora, uma coisa uma crítica que se fazia à época, não sei se ainda hoje a gente pode fazer essa crítica a ele, é falar que ele é um pouco monarquista, vamos dizer assim, mais do que propriamente republicano, né? Lógico que ele está falando ali do retrocesso conservador, ele explica bem naquele Repensando 800, falando das reformas liberais que estavam em curso, né? E que poderiam levar melhor proveito do que propriamente a proclamação da República fez, né? Como é que você vê essa imagem que ele... Eu fico pensando, quer dizer, eu acho que é uma bobagem dizer que o Zé Murilo é monarquista, mas acho que ele... Porque, na verdade, olha só, o que ele está procurando quando ele vai para o segundo reinado é o Estado. Né? Como é que se forma o Estado? E como é que se forma uma elite brasileira, né? E a conclusão que ele chega é que a elite conseguiu formar o Estado, mas não conseguiu formar a nação nem a sociedade. E isso vai ser um problema. Então, eu penso que a ida dele ao Império, né, tem a ver
com essa pergunta, e com essa pergunta de como é que se organiza o poder. Talvez a gente possa dizer, eu acho que ele diria também o seguinte, que o Império constituiu o Brasil, né? Esse Estado e esse poder formaram o Brasil tal como nós o conhecemos, né? Eu diria que sim, mas isso, também não acho que ele diz isso, mas isso não é um destino, né? Haviam outras possibilidades, e aí o Evaldo vai dizer quais são, né? Haviam outras escolhas, e certamente você podia ter tido uma opção, como a da Revolução Americana, de uma confederação. É isso que está sendo proposto pela Revolução de 17 em Pernambuco. Então, eu penso que a ida do Zé Murilo ao Império tem a ver com isso, né? A ida dele à República e a crítica que ele faz à República tem a ver com o olhar da sociedade. Quer dizer, a pergunta que ele está se fazendo, se a gente olhar para a pergunta, a gente entende que não tem muito a ver com ser republicano ou com ser monarquista. A pergunta que ele está se fazendo é: quando é que o povo invade a República? Né? Então, essa é uma república excludente. Tá? Quando é que o povo invade? E aí vem a crítica. Por que que não invadiu? Como que invadiu? Por que que ela é excludente? Quando é que o povo é convidado a participar da política e qual é o preço que ele paga por isso? Né? Como é que eu posso pensar a expansão da democratização no Brasil? Né? Então, repara, se a gente olhar pelas perguntas do Zé Murilo, a gente entende por que ele está andando entre o Império e a República. Chega uma linha também, né, da formação do Estado Nacional, da formação da República, e chega na Cidadania, que é outro livro importante dele, né? Exatamente. Que é o longo caminho, né? E que tem a ver com isso, quer dizer, e tem a ver, quer dizer, se você pensar o Zé Murilo preocupado com a história das ideias, ele vai organizar lá os textos do Visconde de Ouro Preto. Quer dizer, por que ele quer entender o pensamento conservador? É óbvio por que ele quer entender. Se a gente, se a gente perceber as perguntas que ele está fazendo para a história. Repara, ele está o tempo todo procurando o Brasil, né? Ele está o tempo todo querendo entender o Brasil nessa perspectiva. Como é que se constituiu o poder? Por que a democracia está falhada? Como é que o povo se inclui? Como é que o povo não se inclui? Tem a ver com os artigos. Ele publicou um artigo outro dia sobre as eleições, fazendo um panorama das eleições, que é bem isso de novo, né? Como é que eu posso pensar a questão do voto? Daí, se mobilizar a cidadania. Então, tem umas perguntas que eu acho que a gente acha nele. Espero que ele nunca veja isso, porque me mata, né? Mas eu fico achando que tem umas perguntas. E ele é um intelectual ativo, né, vamos dizer assim. Ele participa do debate atual, né, publica artigos. O que você destacaria desse livro, principalmente desse livro da Cidadania, que contribui para esse debate hoje? Olha, não, o livro todo contribui. Inclusive a questão da cidadania em negativo, né, que eu acho que é muito interessante essa imagem que ele cria. Né? Porque a questão de como é que você pensa uma democracia que seja inclusiva. Quer dizer, é como se o Zé Murilo estivesse nos dizendo assim, no momento da proclamação da República e no momento da abolição, você tem uma frase bonita que a Lilian Schwartz fala, que é: a liberdade era negra, mas a igualdade era branca. Então, você liberta os escravos, mas eles não são incluídos à cidadania. Você cria uma espécie de subcategoria que são os libertos. Né? E a Primeira República, ela é muito excludente, embora você tenha a emergência, o tempo todo você tem revolta, né? O tempo todo os setores populares estão indo para a rua, greve, Canudos, Contestado, Caldeirão, né? Tenente, a República ferve. O começo da República é animadíssimo. Não obstante, não são cidadãos. Né? Então, quando você pega o percurso da discussão de como é que o que é que nós precisamos para ter uma democracia num país de uma raiz escravista e tão profundamente desigual, como que nós podemos pensar a inclusão? Né?
como que nós podemos pensar a democracia? Eu acho que essa que é a questão atual do Zé Murilo, né? E é por isso que, quando ele olha para a cidadania, quando ele faz o percurso da cidadania, o Evaldo diria que a gente não volta ao passado para buscar repetições, porque a história é ingovernável, né? Então, não tem jeito, não tem repetição. Mas a gente volta ao passado para pensar com ele e buscar as perguntas certas para o nosso tempo. Então, você vai ao passado munido de determinadas questões e o passado te faz pensar, né? E aí, se você for direitinho, ele traz questões. Então, eu penso que a atualidade, tanto do Evaldo quanto do Zé Murilo, fica muito clara nessa discussão. O Zé Murilo está se perguntando como fazer a democracia, né? E não basta ser só a democracia com as suas ferramentas, ela precisa dar conta dessa profunda desigualdade, ela precisa ser inclusiva. Precisa desvendar isso, desvelar. Exatamente, né, exatamente. E eu acho que eles arrumaram assim, um palco muito interessante, todos dois, né, nossos dois aqui, que é o Evaldo e o Zé Murilo, que eles estão, assim, eu estou sentindo um certo revigoramento da Academia Brasileira de Letras. Mas a academia pega o boi de ter os três lá, Exatamente. né? Opa, sim, com todo respeito. A academia é um privilégio para a academia ter lá um Evaldo, um Zé Murilo e um Alberto da Costa e Silva, até eu. Né? E eles estão fazendo um trabalho fabuloso lá, né? Assim, inclusive, você acabou de participar de um do Evaldo, né? E o Zé Murilo também, hoje. Hoje está fazendo o seminário, acho que está encerrando o populismo, né? O Evaldo fez sobre a questão da colônia, né? E o Zé Murilo fez sobre os temas do populismo. Eu acho que a academia certamente se beneficia deles. Mas eu acho que a academia ela vive um momento muito bom, porque, veja, você tem lá jornalista legal, que nem o Zuenir, né? Jornalistas importantes, você tem um crítico literário, como o Saquim, né? Você tem escritores, você tem o Geraldinho Carneiro, você tem o Antônio Cícero, né? Então, significa significa a academia aceitou, por exemplo, um grande poeta, que é também um letrista, né? Um poeta da canção e um poeta do livro, que é o Antônio Cícero. Então, isso significa uma academia muito mais respeitável, né? Muito mais admirada e muito capaz de produzir intervenções na cena pública, como as que eles estão fazendo com esses seminários. Foi feito também a Ana Maria Machado, que é uma escritora legal, né? Uma grande escritora, ela fez um seminário, acho que foi ela que fez, não sei se foi ela agora, estou na dúvida, ou a Anélia da Pinhon, mas uma das duas, sobre a questão das mulheres na literatura. Então, trouxeram o fato de que há uma exclusão das mulheres no início do século, quem eram essas mulheres. Então, repara, é uma temática, inclusive, que tem a ver com a nossa contemporaneidade. Acho que mudou a academia. Exatamente. E o papel do intelectual, nesse momento, eu acho que é muito importante, né? Como é que você vê essa questão assim, do intelectual hoje? Porque se a gente pensar no Evaldo e no Zé Murilo, o intelectual é aquele que dá valor a determinadas coisas, né? Que atribui valor ao conhecimento, né? Ele faz a política do conhecimento, né? E, quando ele atribui valor ao conhecimento, ele transforma e leva esse conhecimento à praça pública, que é a casa de todos os brasileiros, ele transforma o conhecimento em cultura, né? Então, se você pensar nos dois e nos diferentes lugares em que eles estão dando valor às ideias, né? Fazendo o debate das ideias, fazendo o conhecimento, fazendo a política do conhecimento, né? E levando isso para a praça pública, faz todo sentido a contemporaneidade deles, né? E aí são dois grandes intelectuais. Exatamente. E agora a gente já passou... Não sei, eu consigo... Claro, sem dúvida. E, assim, pensando aqui agora no Evaldo, já que nós tocamos nos dois, que paralelo que você faz, ou que contraponto você faz de uma obra de um e de outro? A gente vai passar um pouquinho agora para o Evaldo, já, para começar a pensar o Evaldo. Talvez a gente possa pensar... A gente, primeiro, não pode deixar nenhum dos dois ver eu falando essas coisas, né? Mas talvez a gente possa pensar
que Evaldo e Zé Murilo compartilham algumas coisas, alguns pontos, né? Um ponto é o Brasil, né? Se você pensar no Drummond, essa parte de mim fora de mim, né? Os dois estão perseguindo o Brasil, né? A outra coisa, o outro ponto em comum é o fato de que ambos operam, valorizam, dão muita importância à história das ideias. Repara, Zé Murilo organiza lá o Visconde e Evaldo Frei Caneca. E quando Evaldo organiza a obra do Frei Caneca, né, os escritos políticos do Frei Caneca, faz uma edição, você descobre que você tem ali um grande, talvez o nosso primeiro pensador, inclusive teórico, da República, né? Zé Murilo, junto com Lúcia e Marcelo, fez um trabalho extraordinário no sentido de buscar os panfletos da independência, que mudam o nosso olhar sobre a independência. Muito interessante. Então, diria que os dois compartilham esse segundo ponto. O terceiro ponto, os dois atribuem uma importância enorme às fontes, né? A multiplicidade de fonte, a importância de você olhar para o documento, de você saber perguntar para o documento. Os dois compartilham da literatura, na origem, né, no início a vida inteira, eu suponho, mas Evaldo, lá no Menino, ele estava lá ele ficava danado da vida porque ele é o mais novo e todos os irmãos falavam dos engenhos, da Casa Grande, do não sei o quê, e não tinha mais nada disso, porque já tinha vendido, e ele ficava revoltadíssimo, né? E aí o primeiro livro que leva o Evaldo para a história, que ele diz que foi assim, um encantamento, é Zé Lins do Rego, Fogo Morto, que também está falando do engenho, né? Depois Evaldo vai escrever sobre o engenho, acho que ele resolve o problema. Mas, então, essa coisa da importância da literatura para a construção do texto historiográfico. E o último ponto que eu acho que a gente pode pensar é que os dois dão um enorme valor à imaginação, né? O historiador precisa da imaginação porque o documento está ali, né? O documento fala. O Evaldo diz isso, o documento fala. Agora, você tem que saber perguntar, minha filha, não pode ser assim, né? Chegar e achar que ele vai te contar tudo. E, para você saber perguntar, você precisa ter imaginação, né? E você cultiva essa imaginação com a literatura, né? Que é uma imaginação inventada que ele fala. Né? E os dois acham que, naquele texto do Zé Murilo, historiador para o próximo milênio, um negócio assim, ele fala, duas coisas, as fontes e a imaginação. Aí tem uma entrevista do Evaldo, que o Evaldo fala, a imaginação é importantíssima. E, de fato. Né? Exatamente. E agora, entrando um pouquinho mais na trajetória do Evaldo, ele teve uma trajetória também atípica, né? Assim, fora da carreira acadêmica, universitária, vamos dizer assim, né? Que ele é um embaixador, né? Como é que foi essa passagem? Como é que foi essa passagem de diplomata? Só que ele é um diplomata que não escreveu sobre diplomacia, nem sobre fronteiras, nem sobre relações internacionais, né? Ele passou direto para os documentos lá da sua terra natal, que é Pernambuco, que ele valorizou. E eu queria que você falasse um pouquinho, que eu acho que ele é um pouco mais desconhecido para o telespectador, das obras, as primeiras obras, ou assim, do que você lembra das obras dele que passa pelo Pernambuco. Toda a obra do Evaldo passa por Pernambuco, né? O que não quer dizer que ele seja regional. Eu acho que ele faz uma persona aí, ele bota uma máscara e tal. Eu disse, não, isso é história regional. Não é. A gente pode discutir por que não é. Mas porque ele está mostrando, girando o Brasil para nós. Mas ele é um autodidata, porque, do que eu sei, Evaldo não formou em nada, né? Passou no Itamaraty, né? Só passou no Itamaraty. E o examinador era Guimarães Rosa, pensa bem. E ele passou lá. Ele faz um ano de ciências sociais, aí se aborrece, desiste e tal. Mas, ao mesmo tempo, ele é um leitor assim, voraz. Eu acho que o pai do Evaldo devia ser um sujeito muito interessante, porque é o pai do Evaldo que publica a primeira obra de João Cabral, né, que é o irmão do Evaldo. E o pai do Evaldo, quando o pai do Evaldo saca que o Evaldo está gostando de ler, e ficava aborrecido, falava com ele assim, menino, sai da rede, né? E Evaldo lá lendo, ele abre uma conta
para o Evaldo na melhor livraria de Recife. Quer dizer, e aí toma um prejuízo, porque o Evaldo passava um rodo na livraria, né? Então, eu acho que ele faz uma formação, aí ele vai para os Estados Unidos já na carreira literária e faz coisas ótimas, porque ele arruma um cargo que quem fazia a conexão da embaixada com a Biblioteca do Congresso era ele. Então, ele ligava e pedia um monte de livro da Biblioteca do Congresso, né? Ele se dá o requinte, quer dizer, agora você vê o que é um historiador sério, de estudar holandês do século XVI para poder ler os documentos do período para fazer o primeiro livro dele, que é Olinda Restaurada, né? Que é lá a invasão holandesa. Então, olha só, né? Aí ele vai para a França e vai assistir às aulas dos historiadores Vibi e tal, no Collège de France, né? Então, tem uma formação completamente fora da instituição. Mas o tempo todo ele é o historiador, porque ele vai carregando o Pernambuco com ele, porque ele vai para os Estados Unidos com os documentos, aí vai ser cônsul, eu acho, em Lisboa, né? E aí se enfia nos arquivos, ele está trabalhando em Madrid, nos fins de semana ele vai para os arquivos, então, e chega uma hora que ele diz assim, não posso mais, ou eu faço uma escolha para ser historiador, ou eu vou ter que investir na carreira literária. Acho que tem uma outra coisa que ele tem horror, que é Brasília. Então, quando falavam para ele assim, você vai sair do exterior, vai para Brasília, ele ficava meio nervoso. Mas é uma outra formação, né? E ele surge num momento historiográfico aqui no Brasil muito interessante, assim, muito atípico, né? O texto dele, da narrativa que ele constrói, né? Como é que foi o impacto? Você lembra, assim, de como é que as obras dele quando chegou, como é que foi esse impacto na academia? Foi enorme, porque se você pensar, a formação ainda era muito francesa, né? Porque passava pela USP, ou marxista, né? Ou marxista. E aí o Evaldo começou a publicar meio na calada da noite, né? Ele não fazia muita coisa, muito alarde, né? E o texto do Evaldo, essa coisa da narrativa, que é própria dos historiadores ingleses, que escrevem magnificamente bem, né? Você lê os franceses escrevem mal, e os ingleses e os norte-americanos que cultivam escrevem muito bem. E a narrativa é importante para o argumento teórico do Evaldo, porque o Evaldo está dizendo para nós que a narrativa, que a história, ela é desgovernada, né? Então, e que nada está escrito nas estrelas. Então, as coisas vão acontecer, né? Você vai mudar de escolha, aquilo ali que era possível, tem uma outra possibilidade. Entre a escolha que você fez, entre a vitória e a derrota, existem possibilidades que não se cumpriram, mas estavam presentes. Então, ele vai buscando, a narrativa permite ao Evaldo perseguir essa história, esse desgoverno da história, essa possibilidade de que não tem escolhas, de que a gente faz, né? A história não é destino. A outra coisa que eu acho que a narrativa permite, ele é o mestre da narrativa. Impressionante como é que aquele homem faz isso. Ele constrói por camadas, porque, por exemplo, talvez o livro menos narrativo do Evaldo seja o primeiro, o Olinda Restaurada. Depois ele assume. A narrativa permite a ele tanto ir ao resto do chão, às vidas, né, quanto trabalhar os grandes nomes. Então, você pega, por exemplo, um livro como O Nome e o Sangue, pensa em 3 camadas que a narrativa constrói. A primeira é a história de um sujeito, que é o segundo filho. Ele não vai herdar nada, né, de uma família riquíssima, mas não vai herdar nada, porque a herança vai toda para o primeiro, e ele, então, quer ganhar uma benesse da coroa, que é a Ordem de Cristo, que vem junto com uma dotação orçamentária, e ele resolve a vida dele para sempre. E aí, então, ele pede ao rei português. Só que ele tem que provar, ele tem que mandar uns documentos, e, nos documentos, ele tem que provar que a família dele não tem sangue, é uma família de sangue limpo. Tá, tudo bem. Até que ele faz a genealógica lá com os caras dele e descobre que vovó era judia, tá? Era cristã nova.
Aí ele fica louco e resolve falsificar o documento. Então, a primeira camada é um romance policial. É como é que esse sujeito falsifica o documento, quanto que é ridícula o Santo Inquérito, como é que a Inquisição, como é que você dribla a Inquisição, como é que você vai fazer. Né? Então, toda a intriga... E flashback, inclusive. Exatamente. Você lê, eu não vou contar para você, porque eu estou apostando que você vai querer ler, então você lê como um romance policial. A segunda camada, você percebe como é que é viver em colônias, porque à medida que o sujeito anda para lá e para cá, você vê os escravos, você vê como é que as pessoas se vestem, você vê como é que as pessoas comem. Tá? Então, a segunda camada é como é que se vive no século XVII na colônia. E a terceira camada é a disfarçatez da elite. Né? Como é que a elite é corrupta, como é que ela está disposta a qualquer negócio, como é que ela burla, como é que ela frauda. É incrível. Tá? Isso é a narrativa. A narrativa permite ele fazer isso. Exatamente. Completamente diferente da narrativa que a gente via lá naqueles historiadores positivistas. Exato. Né, tem nada a ver com o historiador positivista. Ele não está elegendo um personagem para fazer para elogiar ou não elogiar. Ele está narrando uma história que vai em zigue-zague e que te permite, à medida que ele vai narrando, ele vai te contando. Você vai vendo desde da fraude até a disfarçatez da elite. É sensacional. Não sei como é que ele faz isso, tá? Porque é difícil fazer. Além do que, como isso é bem escrito, você lê igual você lê literatura. Né? Aí, Evaldo fala assim, pois é, mas é porque eu descobri que a história é muito mais interessante do que a literatura. Eu falei, mas é claro, desse jeito, até eu. Né? Mas é incrível, ele vai para o requinte do documento. Você acha que ele está inventando, sabe como é que é? E aí, por exemplo, ele fez um texto em que ele quer mostrar por que na Guerra dos Mascates, na primeira parte da Guerra dos Mascates, que é a sedição de Olinda, tem um grupo radical que propõe a separação com Portugal, isso em 1711, e aí ele debocha bem da gente, né, porque ele fala, pois é, precisou de Pernambuco fez isso, a Minas só na Conjuração Mineira. Então, aí esses radicais propõem a separação com a República Moda de Veneza. Aí você pensa, como é que esses caras, lá no século XVIII, 1711, estão pensando na República de Veneza, que é no século XIII, que acabou. Né? Evaldo se dá o requinte de localizar as famílias que vieram de Veneza, os imigrantes para Pernambuco, só falta nome, endereço, telefone, CPF dos caras, que desembarcaram em Recife, e aí ele resolve dar mais um passo. Quais são os descendentes dessas famílias que participam da revolta de 1711? E mais, quais desses descendentes estão no grupo radical? Muita sofisticação. Né? Entendeu? E te conta essa história assim. Né? Como é que ele faz isso? E outra birra que ele tem é com vamos chamar a historiografia Saquarema, né? Que daí ele trabalha o texto tanto na Independência do Brasil como em Imenso Portugal, né? Os dois livros deles que ele está ali também fazendo um discurso, não vamos dizer regionalista, mas mostrando que o Brasil não é só Rio de Janeiro, né? Mas eu acho que essa é a outra grande inovação que o Evaldo coloca para nós na historiografia. Uma é essa, quando na verdade, ele está fazendo uma provocação, porque se existe uma historiografia regional, isso significa que existe uma nacional. Então, por que quando Zé Murilo escreve sobre a revolta da vacina é nacional, e por que quando João José Reis escreve sobre a revolta dos malês seria regional? Né? Então, você vê que as chaves não colam. O né? Instituto de História e Geografia Brasileiro, no Rio de Janeiro. Isso. E aí ele muda, ele faz um giro. Né? Então, ele nos ensina a ver o Brasil por outros ângulos, né? A partir da margem, a partir de dentro. Né? Não sei se da margem, mas de dentro. E aí são muitas as possibilidades. Quer dizer, as possibilidades que estavam contidas, as propostas que estavam contidas em Pernambuco, entre 17 e 24, aquilo que poderia...
quando ele nos ensina a ver Pernambuco, ele nos ensina a ver o Brasil. Você pode pensar a Bahia. Né? É aí que você tem uma historiografia vigorosa que sai da Bahia, que mostra como que a Bahia está fervendo com projetos de Brasil nesse momento. Aí você pode pensar Minas, né? Que também tem projetos de Brasil. Aí você pode pensar, inclusive, as conexões. Por exemplo, Cipriano Barata com Sentinela da Liberdade e Teófilo Otoni com Sentinela do Cerro. Né? Então, você começa a ver as conexões. Então, o que esse danado desse Evaldo fez foi girar a historiografia, girar o Brasil e dizer para a gente, olha, a história não é destino, portanto, são muitos projetos, é muito mais interessante, é muito mais rico se você conseguir olhar a partir de dentro. Né? E essa que é a grande ruptura que ele faz na historiografia. Né? Interessante. Por isso que não é Pernambuco, entendeu? Embora ele sempre vá a partir de Pernambuco, e se ele souber que eu estou dizendo que não é Pernambuco, ele até é capaz de vincar. E mora no Rio de Janeiro, né? Mora no Rio de Janeiro para chatear os carioca, eu acho. Né? E faz as provocações todas. Fala para mim assim, essas conjuração mineira, isso aí era conversa de botiquinha, esse negócio. Cadê as armas? Cadê a revolta? Precisou Pernambuco. Quem foi que proclamou a República? Foi 17. Né? Verdade. Eu vou abrir a possibilidade, se alguém quiser fazer alguma questão, o microfone está aberto. Bom, enquanto isso, agora vou perguntar para a historiadora, né? Com esses dois grandes nomes, assim, essa mudança historiográfica, vamos dizer, né? Que eles fizeram uma inflexão historiográfica. Como é que você vê hoje a profissão de historiador? Como é que nós estamos nesse momento? Você que é uma historiadora já, né? Vamos dizer assim. Quer dizer, eu acho que a profissão é mais do que importante nesse momento que nós estamos vivendo. Né? A Hannah Arendt dizia que, num momento de crise, né, ela diria com Evaldo, né, voltar ao passado para pensar com ele é muito importante. Né? Então, eu acho que tem essa importância. E tem uma segunda importância, que é você pensar assim, se na eventualidade de ter uma distopia totalitária, matou todo mundo que estava organizado politicamente. Né? Aí ela vai dizer, bom, a liberdade vai sobrar o historiador, porque ele vai trazer a memória do que foi e do que poderia ter sido. Se matarem o historiador, diz a Hannah Arendt, vai sobrar o poeta. Né? Se você lembrar de um filme, não é do nosso tempo, é anterior a gente, mas é um filmaço, que é o Fahrenheit 451. Sim. Aquela cena final do Fahrenheit, as pessoas viraram um livro como se fossem historiadores, né, para conservar a memória do que foi, do que poderia ter sido e do espírito de liberdade, né, e formar uma comunidade à margem para que elas possam contar os livros que estavam sendo destruídos. Então, o historiador tem eu acho que essa dupla importância. Voltar ao passado para pensar com ele, né, e voltar com as perguntas de hoje, para que, ao pensar com o passado, a gente possa repensar essas perguntas, né, e buscar soluções, e essa coisa de contar o que poderia ter sido, o que foi, e aonde que nós erramos. Né? Então, acho que é uma profissão perigosa, né? Mas eu acho que ela funciona bem. Tem uma coisa, também é uma profissão estranha, porque, se você pensar, a gente conversa com os mortos. Né? Objeto ausente, né? Que o Evaldo fala disso, né? Que a história é um objeto ausente, você não é concreto. Né? E ele diz mais, ele fala, você tem que calçar o sapato do morto, para que você possa fazer a narrativa. Não adianta se você não calçar o sapato do morto, você não entende aquele personagem, você vai julgá-lo. E aí ele diz uma segunda coisa que é importante para o historiador. O Evaldo diz que o historiador só faz um julgamento, que é o seguinte, essa história merece ser contada. O resto é por conta de quem lê. Entendeu? Então, por isso que você tem que calçar o sapato do morto. Né? Você pode ter lado, mas você não pode
sacanear o morto, você não pode estar fora e dizer que ele fez aquilo ali com seus Ele fala da emoção princípios. também, tem que ter uma emoção, né? Você tem que ter um coração ali para Que é o que o Zé Murilo fez, eu acho. Ele vai para o passado, todo historiador, eu acho, que faz isso. Você não vai para o passado assim, vou ver o que tinha ali. Você vai para o passado com as perguntas que te tocam no presente, né? Você viaja no tempo com essas perguntas. Tem sempre. Né? E é por isso que tem uma emoção. Né? E é por isso que você só pode fazer um julgamento. Essa história precisa ser contada. Essa história merece ser contada. Então, o historiador faz esse julgamento. E aí ele conta a história. Quem vai dizer se, de fato, ela merece ou não ser contada é o leitor e tal. Né? Mas é sabe, abre porta que não é para abrir, gaveta, lê carta dos outros, né? Uma coisa assim impressionante. Intimidade. Né? E tem, por exemplo, se você pega esse texto do Evaldo, eu acho que quando ele resolveu o problema com a Casa Grande, ele escreve um texto. Está lá no História da Vida Privada, sobre o engenho, sobre a Casa Grande e tal. E é fantástico esse texto, porque ele pega uma família, que é o Acioli. Né? E aí, de novo, a narrativa vai. Então, você vai saber que o Acioli gostava muito do irmão, se dava mal com a cunhada, estava preocupado com o filho mais novo, porque o menino era meio fraquinho. E, à medida que você vai acompanhando o Acioli, você vê a Casa Grande, você vê o engenho, aí você vê a questão do clima, né, que o Evaldo fala, um monte de carta, os caras só falam do clima. Choveu, não choveu? É lógico que o clima tem importância para você pensar uma economia como a do açúcar. Né? Então, aí ele vai te levando. Essa é a força da narrativa dele. E ótimo. Alguém se aventurou aí? Não, uma pergunta? Não, acho que eles estão achando horrível. O Rousseau vai fazer uma pergunta. Pensa bem, hein? Por favor, porque ele está gravando para a TV. Se apresente e faça a pergunta. Vê lá, hein? Boa noite, né? Primeiro, meu nome é Rousseau. A Heloísa é a Heloísa, né? Boa noite. Desculpa o nervosismo já. Que bom que essa visão do José Murilo de monarquista foi desmistificada, né? Mas eu queria pensar um pouco dessa transição do Império para a República, que a gente vê que durante o Império, alguns deputados provinciais, né, uma pesquisa institucional, até que o Luiz orienta a gente vê que determinados colégios eleitorais tinham 10, 20, 30 votos para alguns deputados, era muito pouco, né? Aqueles homens bons continuavam votando, somente eles. E eu queria saber se teve algumas progressões dessa mudança do Império para a República, e quais foram elas, além do voto, algumas outras coisas também. Se você olhar lá na Cidadania do Zé Murilo, você vai ver como é que o que é que se perde nessa mudança e o que se expande depois. Né? Como é que você tem uma tensão entre como é que nós vamos ampliar a cidadania e como é que nós vamos retrair a cidadania, que é a questão que você está colocando. Mas eu acho que mais fundo do que isso é você realmente pensar nos libertos. Porque, nesse caso, você tem uma massa enorme de pessoas que não foram incorporadas nem produtivamente, quer dizer, você não teve terra, e não foram incorporadas à cidadania, né? E que vão formar uma massa despossuída mesmo. Tá? Tem uma cena que a Lilia Schwartz sempre me chama a atenção e que aparece em fotos, que são os libertos. O que caracteriza o escravo é que ele não usa sapato. Né? Então, você vê quem é o senhor, porque o senhor está de bota. E aí, na hora que o sujeito recebe, que vem a abolição, a primeira providência é arrumar sapato. Mas os pés não cabem nos sapatos. Então, você vê, tem foto daquela multidão, daquele grupo, segurando os sapatos como símbolo da liberdade, né? Pelo cordão de amarrar. Né? Tem várias fotos assim. Então, pensa que república é essa,
né, que está lidando com isso como se isso não tivesse importância. Talvez, eu não sei se o Zé Murilo concordaria comigo, né? Eu vou tentar, eu estou falando isso no meu próximo livro, que talvez, no momento porque o movimento abolicionista é muito generoso politicamente. Se você vê lá o livro da Ângela Alonso, que é muito bom, Flores, Votos e Bala, e que você lê também, porque ela sabe fazer narrativa, é impressionante o movimento abolicionista, que tem um projeto de cidadania, um projeto de inclusão, né? E que é derrotado com a Lei Áurea. Tá? Aí, o que acontece? Boa parte desse movimento abolicionista se torna republicano, mas os temas da República mudam, porque muito mais importante, talvez, para eles, naquele momento, e é compreensível que eles pensassem assim, é a democracia. Então, a República passa a ser sinônimo de democracia. E há um esforço enorme no sentido de construir menos a República e mais a democracia. É por isso que Euclides da Cunha, que é um bom republicano, quando chega a Canudos e vê o que está acontecendo, ele vai mudando de ideia, né? E ele diz, essa não é a República dos meus sonhos, né? A República é responsável por matar, por destruir Canudos, né? E ele diz, quem é mais fanático? Os soldados republicanos que carregam um cordãozinho com o retrato de Floriano Peixoto ou os jagunços que estão carregando um cordãozinho com Jesus Cristo ou com um pedaço da túnica do conselheiro? Quem é o fanático aí, né? Então, tem uma discussão importante nesse momento para tentar pensar isso. Acho que, no Cidadania, o Zé Murilo mostra essa tensão. Vale a pena. E ele fala também desse retrocesso, né, que o movimento republicano atrapalhou, né, aspas, aí, né, o movimento abolicionista, né, que estava caminhando, estava surgindo. Né? Ele tem essa hipótese com os liberais. Né? A década de 1860, ele vai dizer isso, ele tem escrito sobre isso. A década de 1860, você tem um giro no pensamento liberal, quer dizer, aqueles projetos mais avançados, mais democráticos, que ampliavam a questão da cidadania, se perdem. Né? E a República de Itu, né, a República dos Paulistas, lá dos fazendeiros, a República Escravocrata vai restringir essa possibilidade. Então, esse momento aí, essa segunda metade do século XIX, eu acho que tem um pulo do gato aí importante para a gente entender o Brasil, né? Com essa tensão entre democracia e república, entre inclusão e exclusão, oligarquia e participação política. Né? Mais algum? Mais uma pergunta, gente? Bom, então eu vou fazer uma pergunta bem provocativa agora para você. Você escreveu Os Senhores Gerais. Né? Claro que você escreveu a posteriori, né, a questão da conspiração. Você acha que nós vamos escrever algum dia sobre a conspiração que nós estamos vivendo hoje? Vamos, claro. Não tenho a menor dúvida. Eu tenho... É difícil, né, escrever, quer dizer, para o historiador é muito difícil. Eu estou dizendo isso porque Lília e eu fizemos uma atualização do Brasil, uma biografia. O livro vai sair fora, vai sair nos Estados Unidos e na Inglaterra, e eles pediram que a gente fizesse. Só para situar, você lançou o livro em 2015, antes do impeachment, janeiro, né? De 2015. E o livro termina com uma fala que a democracia vai bem, nós precisamos nos preocupar com a República. A democracia no Brasil está consolidada e tal. Quando a gente olhou... Quer dizer, tinha que reescrever, né? Tem um erro ali. Aí eu fiquei me sentindo assim, a pior historiadora do mundo, mas depois eu vi que todos os cientistas políticos diziam a mesma coisa, e aí eu fui pegar né, lá no Robert Dahl, na poliarquia, como é que são os instrumentos que a gente mede a democracia, e estava tudo bem mesmo, então não foi um erro assim. Como diria o Evaldo, a história é ingovernável. Né?
E aí nós tentamos trazer o Brasil até agora, até o impeachment. E foi muito difícil, porque você não tem nada decantado, né? As coisas estão acontecendo. Para o historiador, isso é terrível. História imediata, né? Eu não sei fazer isso. É muito assustador, porque as coisas, inclusive, te tocam, né? Então, como que... E elas não terminaram. Como é que você vai falar? O historiador é bom para prever o passado, né? Mas, então, é difícil. Fizemos. Mas... E aí tem uma hora que a gente escreve, que Lília e eu escrevemos isso. Vai passar algum tempo para que a gente possa compreender o que está acontecendo no Brasil hoje, né? Eu acho que nós duas arriscamos, porque, a bem da verdade, não tem nenhum historiador que tenha feito esse esforço de reflexão ainda, e fazem eles muito bem, porque é complicado mesmo, o trem está acontecendo. E já tinha isso em 2015. Eu lembro da Lília chegando, a gente mandou o livro para o editor em janeiro, Lília chegando de Princeton e ligando para mim, falando assim, olha, vamos pedir ao Luiz para segurar, porque aconteceu isso assim, assim. Então, e o Luiz, que é o editor, não segurou nada, mandou para a editora. E agora estava assim. Ela falou, como é que a gente data? A gente data setembro ou a gente data agosto? Falei, nós acabamos em agosto, data agosto, porque setembro já teve, sabe? Isso, e a gente não tratou. E o que vocês escreveram lá? Não, vai sair, tá? Vai sair. A companhia vai fazer um livro digital para baixar, para quem tem o Brasil. Então, você está doido. Eu sofri muito. Oi, Luiz, muito obrigado pela sua presença aqui, viu? Foi muito Eu é que te agradeço. Você vai me prometer que Zé Murilo e Evaldo não podem ver isso só aqui. vai estar no YouTube, eu acho que eles não vão. Não, YouTube eu acho que eles não vão, né? Não, mas vamos manter segredo aqui entre nós dessa conversa, tá bom? Ok, muito obrigado. Boa noite a todos. Até a próxima. Obrigada.